E aí, beleza? Aqui é o Ismar da Academia PowerPoint. E nesse vídeo eu vou te mostrar como conseguir criar esse efeito de sombra longa nos seus textos do PowerPoint. Vamos nessa? Bom, para começar, a gente vai até a guia Página Inicial, em Novo Slide, e adicionar um slide em branco. Dá um zoom aqui. Então vou clicar com o botão direito, Formatar plano de fundo, e aqui na cor do slide eu vou utilizar uma cor que eu já deixei separada aqui. Na guia Inserir, Caixa de texto, eu vou inserir o meu texto aqui. Selecionar todo o texto clicando na borda da minha caixa. Vou até as opções de texto, alterar a fonte e alterar também o tamanho. Como a minha fonte ficou muito maior do que a caixa de texto, eu vou clicar aqui nessa bolinha na lateral, vou arrastar para poder caber todo o texto numa linha só. Vou alterar a cor aqui para branco. Vou alinhar aqui ao meio e acima. Então eu pressiono Ctrl D para duplicar esse texto. Vou arrastar ele para baixo, alinhar ao meio e alterar o texto. Vou arrastar aqui para caber todo o texto e alinhar ao meio. Então a gente já tem o nosso texto aqui no slide. Vou selecionar a caixa de texto e vou até formato de forma. Aqui em estilos de Word Art, vou abrir a opção de formatar efeitos. Então a gente vai abrir aqui o painel de formatar forma, nas opções de texto, em efeitos do texto, a gente vai descer aqui e nas opções de oblíqua, selecionar essa opção para baixo e para a direita. Você vai perceber que aparentemente nada aconteceu, mas é porque o nosso texto ainda está sem profundidade. Então, para isso, a gente vai subir um pouco aqui e em formato 3D, em profundidade, aqui na cor, eu vou selecionar a cor que eu quero para minha sombra. E em tamanho, eu vou selecionar a profundidade e o tamanho que eu quero para minha sombra. Para textos nesse tamanho, eu geralmente utilizo 1500 pontos, assim esse valor dá uma profundidade legal e a gente consegue movimentar bastante ele pelo slide e ainda manter a sombra dele fora da área que a gente pode visualizar. Mas aqui a gente tem um problema. Você pode ver que automaticamente vai vir um efeito de sombra com esses highlights e essas sombras aqui. E não é isso que eu quero uma sombra com efeito mais flat. E para conseguir esse efeito mais flat, a gente vai ter que alterar duas propriedades do nosso efeito. O primeiro é aqui em material, eu vou selecionar nas opções de padrão, vou selecionar o material fosco. Você já vê que ele já perde bastante do brilho. E em luminosidade especial, eu vou selecionar essa opção de plano. E assim eu consigo um efeito flat para minha sombra. Feito isso, eu vou até a página inicial, ainda com o meu texto selecionado, clicar em pincel de formatação e vou clicar sobre o meu texto que ainda não tem a sombra. E assim eu consigo o efeito de sombra nos meus dois textos. Basicamente a gente já está com o efeito pronto, agora só falta animar. Vou selecionar aqui os meus dois textos, guia animações, e geralmente para esse tipo de efeito com sombra flat eu gosto de utilizar o efeito de surgir. A gente pode selecionar aqui o efeito vindo direto de baixo, a gente vai ter esse efeito, ou também eu tenho a opção de selecionar do canto direito inferior para esse estilo de sombra. Então, a gente vai conseguir esse efeito aqui. Uma alternativa a esses efeitos de surgir é utilizando um caminho de animação. Então, eu vou clicar, selecionar os dois textos e remover as animações e vou levar os textos aqui para fora do meu slide. Vou selecionar esse texto aqui de cima, abrir mais opções de animação
e em caminhos de animação vou selecionar linhas. Esse ponto vermelho vai indicar onde a animação vai terminar. Para deixar bem alinhado ao centro, vou clicar aqui com o botão direito e em guias e grades eu vou ativar as minhas guias. Diminuir um pouco o zoom, selecionar o meu ponto vermelho para saber aonde a minha animação vai terminar. E vou arrastar ela aqui para cima, alinhando com a minha linha de guia. E eu vou ter esse efeito. Clicar mais uma vez na minha animação, vou abrir o painel de animação, diminuir o tempo para 1 segundo, iniciar com o anterior e aqui nas opções do efeito, vou deixar fim suave em 1 segundo. Com o efeito pronto nesse primeiro texto, eu vou até pincel de animação e vou copiar a animação que eu acabei de criar para o meu segundo texto. E esse é o efeito que a gente vai conseguir. Eu vou atrasar um pouco a animação desse segundo texto. Eu tenho esse efeito. Para alterar a posição ou a direção da sombra, a gente vai selecionar o texto, clicar com o botão direito, formatar forma. Nas opções de texto, em efeitos do texto, a gente vai alterar as pré-definições. Aqui no caso a gente tem 4 pré-definições, 4 direções diferentes para o nosso estilo oblíquo. E além da direção da sombra, a gente também pode brincar um pouco com a rotação 3D do nosso objeto, que aqui no caso é o nosso texto. Então eu posso alterar o eixo X, posso alterar também o eixo Y e também o eixo Z. Então é isso. Agora você já sabe como criar esse efeito de sombra flat nos textos do PowerPoint. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!